também. Vamos lá então dar continuidade ao nosso conteúdo de física. Bom, nós abordamos no período de sondagem algumas grandezas escalares que vocês já tinham visto em matemática, que foi grandeza de tempo, grandeza de comprimento e grandeza de massa, onde a gente fez um processo de sondagem e agora a gente inicia então um conteúdo de física mesmo. Bom, iniciamos então um conhecimento básico envolvendo cinemática e o estudo dela. O que seria a cinemática? A cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. Que causas são essas? Tipo, se eu considerar uma saída de Capão da Canoa até Osório, vocês sabem que eu não consigo manter sempre a mesma velocidade de Capão até Osório. Por quê? Pode ocorrer eventuais percursos daqui até Osório. Tipo, eventualidades. Eu posso encontrar uma blitz, eu posso encontrar buraco na rodovia, eu posso encontrar radar móvel, então que eu tenha que reduzir obrigatoriamente a minha velocidade. Então eu não consigo manter um movimento constante, uma velocidade constante, andar sempre na mesma velocidade. Então aí que entra estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. Então eu vou considerar um movimento contínuo, certo? Bom, dentro desse conhecimento também tem o movimento. O que seria movimento? Movimento, eu posso dizer que um objeto ou um corpo está em movimento quando sua posição varia de acordo com o tempo. Tipo, no momento que eu vou caminhar, por exemplo, eu estou me distanciando desse quadro e automaticamente o quadro está se distanciando de mim. Então eu posso dizer que ambos estão em movimento, tanto o professor Luciano quanto o quadro. Agora eu vou fazer outra pergunta. Pensam bem comigo. Neste exato momento, agora é de manhã, neste exato momento, eu estou no pátio da escola, num lindo dia de sol. Eu posso afirmar que eu estou em movimento, eu, professor Luciano, parado no pátio da escola? Sim ou não? Depende. Olha bem a minha pergunta. Depende. Por que depende? Eu posso estar em movimento em relação ao sol. Se a gente observar, a minha sombra muda do amanhecer ao entardecer. Isso prova que eu estou em movimento em relação ao sol. Mas, mesma pergunta, eu estou parado ou estou em movimento em relação à Terra? Em relação à Terra eu estou parado. Por quê? Porque eu estou girando a 1.650 km por hora junto com a Terra. Vamos supor, se a Terra parasse nesse exato momento, o que ia acontecer comigo? Eu seria lançado para fora da Terra. Por quê? Porque eu estou em movimento junto com a Terra. Então eu só posso afirmar que eu estou em movimento em relação ao Sol nessa situação, né? Bom, agora, diferente de uma situação, por exemplo, vocês estão dentro do carro e alguém está fora, vocês estão se distanciando de alguma coisa. Então vocês estão em movimento em relação a alguém, porque estão mudando o percurso, estão se distanciando em relação a um determinado tempo, em relação a alguém que está fora também, certo? Bom, depois, referencial. Referencial é tudo aquilo que tomamos como referência. Tipo, eu saio da minha casa, vou passar pelo Nacional, vou passar pelo Macromix e vou entrar na RS. Bom, observam que eu usei várias referências. Ó, Nacional, Macromix, são todos pontos de referência de Capão da Canoa. Ah, eu vou lá na Praça do Farol. É uma referência, um referencial. Então, referencial é tudo o que eu posso me referenciar, eu posso me localizar, certo? Bom, a gente usa também muitos exemplos que eu acabo não dando nome a eles, tipo em objetos, que eu posso chamar de partículas. Partículas são objetos sem dimensões, tipo eu posso fazer um exemplo utilizando uma formiga atômica, por exemplo, e posso utilizar um exemplo utilizando um elefante. Então, muitas vezes eu nomino como partícula. Por que partícula? Que eu estou desconsiderando esse tamanho, estou desconsiderando as dimensões desse objeto, certo? Depois, eu também vou mencionar a questão da trajetória, tá? Depois eu vou ilustrar o exemplo.
A trajetória ela pode ser tanto curvilínea, tá? Curvilínea, como retilínea. Curvilínea é quando ela forma um arco de parábola. O que é um arco? A parábola, você sabe que é isso daqui, né? Lembram da parabólica, isso daqui? Parábola, então seria um arco, seria uma curva. E retilíneo, uma reta, certo? Vocês vão estar tendo acesso ao sistema, também vão ter um polígrafo com esse material, tá? Então, o movimento uniforme é quando o móvel se desloca sempre com velocidade constante. O que é velocidade constante? Não varia a velocidade. Um exemplo também é assim, ó, se vocês estão dentro do carro e lançam um objeto, por exemplo, um boneco. Eu estou dentro do carro, uma velocidade de 80 km por hora, e lanço um objeto, se o pai ou o condutor que está dirigindo esse carro, seja um Uber, por exemplo, está numa velocidade de 40 km por hora e vocês lançam um objeto e o carro está com a mesma velocidade, não mudando 40 km por hora, o objeto vai cair na mão de vocês. Não vai cair atrás, nem na frente, nem em cima. Por quê? No momento que tu lança o objeto foi lançado numa velocidade de 40 km por hora. Então ele vai cair, obrigatoriamente, numa velocidade de 40 km por hora também. Diferente se tu estiver acelerando, claro que ele vai ser lançado para trás, certo? Então isso que representa o movimento uniforme. Importante também, distância percorrida e deslocamento não é a mesma coisa. Eu vou ilustrar depois no exemplo. Distância percorrida é todo o trajeto que eu faço, e deslocamento é apenas a posição final menos a posição inicial. Vou pegar um exemplo. Eu saio do Nacional, vou até o 24 horas, do 24 horas eu vou até o Macromix. Em aleatório o meu trajeto. Bom, olha o que eu fiz. Para eu calcular quanto eu percorri, eu tenho que saber quanto que é a distância do Nacional até o 24 horas, do 24 horas até o Macromix. E se eu pedir para vocês, calcula o deslocamento, eu vou apenas pegar a distância, o ponto de referência do Macromix, menos o ponto de referência do Nacional, e subtrair um pelo outro. Que ponto de referência é esse? Vamos imaginar que o Nacional esteja na posição 20, o 24 horas na posição 80 e o Macromix na posição 100. Então, para eu descobrir o deslocamento, bastaria eu fazer 100 menos 20, que daria 80. E a distância percorrida seria todo o trajeto. Então agora eu vou ilustrar algumas situações aqui. Então olha só. A trajetória ela pode ser curvilínea ou retilínea. Imagina um avião. Claro que eu não sou desenhista, né? Então eu vou tentar fazer um avião aqui. Tá? Isso aqui nem sei o que parece, né? Parece tudo menos um avião. Mas vamos lá. Um avião aqui, tá? Bom, aqui o avião, certo? Parece um foguete, nem parece um avião. Bom, e desse avião vai se soltar vamos supor, um paraquedista, tá? Um paraquedista. Um paraquedista. Um paraquedista, tá aqui. Bom, a pessoa que está dentro do avião vai ver o paraquedista cair numa trajetória retilínea. Agora, quem está lá no solo, lá na terra, a pessoa que está aqui, por exemplo, dentro de uma casa, ela vai ver a pessoa cair, o avião está andando, então ela vai ver a pessoa cair em curvilínea. Então, olha bem, para quem está dentro do avião, vê uma trajetória retilínea. E para quem está fora, lá na terra, vai ver a trajetória curvilínea. Então, é essa a diferença entre trajetória retilínea e curvilínea. Eu vou estar postando também alguns links relacionados a... Deixa eu pegar meu apagador aqui. Eu vou estar postando alguns links relacionados a estes conhecimentos também, certo? Vou estar postando o meu vídeo, tá, com todas essas falas, e vou estar postando seguido alguns links de vídeo que pode melhor ilustrar essas situações que eu falei agora. Agora presta bem atenção.
Vamos imaginar 3 pontos aqui. Ponto A, ponto B e ponto C. No ponto A tem o Wolverine aqui, certo? Então no ponto A tem o Wolverine. O Wolverine se encontra na posição 50 metros. O Hulk, ele se encontra na posição, vamos pegar 70 metros. E o Thor, ele se encontra na posição 130 metros. Bom, o professor Luciano está passeando e olha só, ele vai até o Hulk, do Hulk ele vai até o Thor e do Thor ele vai voltar para o Hulk. Então presta atenção, vamos mostrar. O professor Luciano sai do Wolverine, vai até o Hulk, do Hulk ele vai até o Thor e do Thor ele volta para o Hulk. Então, olha só, vamos lá. Foi aqui o carro, ele andou, veio depois aqui e voltou para o Hulk. A minha pergunta é o seguinte: qual a distância percorrida pelo professor Luciano? Então, olha só, distância percorrida. Quanto que ele andou? Daqui até aqui ele andou quanto? 50 até o 130 ele andou 80. Concordam comigo que é 80? Porque olha só, daqui até aqui quanto que ele andou? 20. Daqui até aqui ele andou mais 60. 20 mais 60, 80. Ou também dá para fazer 130 menos 50, 80. Mais, quanto que ele andou daqui até aqui? Mais 60. Então, a distância percorrida pelo professor Luciano ao decorrer deste percurso foi 140 metros. Presta atenção. Qual foi o deslocamento do professor Luciano de carro? O deslocamento, o que eu mencionei? Seria a distância final, onde que ele parou do Hulk, ao Wolverine, que é a distância inicial. Então, o deslocamento seria isso daqui, ó. Esse trajeto aqui, ó. Daqui do Hulk até o Wolverine. Então, quanto que seria o deslocamento? 70 menos 50. De 50 a 70, qual é o deslocamento? 20 metros, certo? Bom, agora eu vou criar uma situação utilizando números inteiros negativos. Eu usei com valores positivos. Agora eu vou usar com números negativos. Bom, vamos lá então. Mesma situação, tá? Agora é um táxi. Vamos trocar aqui o móvel. Ponto A, B e C. Vamos imaginar o ponto A do Wolverine, menos 40 metros. O ponto B do Hulk, 50 metros. E o ponto C do Thor, 90 metros. Então vamos lá. O táxi saiu do Wolverine, foi até o Hulk. Do Hulk, ele saiu e foi até o Thor. E depois do Thor, ele voltou para o Hulk. Então, olha o trajeto. Wolverine foi para o Hulk. Do Hulk, foi para o Thor. E do Thor, voltou para o Hulk. Bom, distância percorrida. Qual é a distância percorrida? Do menos 40 para o 90, 130. Ah, mas por que é 130? Eu não entendi. Olha só, do menos 40, eu não posso esquecer que eu tenho uma reta aqui. Ó. Eu tenho uma reta onde eu tenho menos 40, tenho 0 aqui no meio, que ele é imaginário, tenho 50 e tenho 90. Então, olha só, do menos 40 até aqui andou 40. 40 mais 50, 90. 90 mais 40, 130. Então, do menos 40 até o 90 andou 130. Mais do 90 até o 50 andou mais 40. Então, a distância percorrida é 170 metros.
E o deslocamento seria a posição final, que foi no Hulk que ele parou, menos a posição inicial, que foi no Wolverine. Então, o deslocamento seria 90 metros. Por que 90 metros? Porque, olha só, daqui até aqui não tem 40? 40 mais 50, 90. Então, se eu analisar posição final, qual é a posição final? 50. Menos posição inicial, menos 40. Menos com menos, 90 metros. Certo? É isso, então.